Olá pessoal, Mr. Game está de volta para mais uma teoria. Apenas lembrando a todos para que ative a opção HD que o YouTube disponibiliza e que amplie para a tela cheia para que você consiga visualizar com melhor clareza. Hoje vamos ao quadro negro para estudarmos um pouco sobre suporte e resistência. Nessa primeira parte farei uma introdução sobre o conceito básico e mostrar como que suporte e resistência funciona. E a partir daí, nos próximos vídeos, eu irei aprofundar mais sobre essa ferramenta que é uma das mais importantes para quem utiliza análise técnica. Os vídeos sempre estarão armazenados no meu canal do YouTube, está aí o endereço www.youtube.com/user/TheMrGame. Para quem quiser conversar comigo pelo Skype, está aí meu usuário, meu nickname, que é TheMrGame. E se você tiver qualquer dúvida ou queira dar alguma sugestão, elogio, até mesmo crítica, pode enviar para mim um e-mail que eu vou responder com o maior prazer. Está aí o endereço, mrgame@aprendaforex.com.br. As primeiras dúvidas referentes a suporte e resistência são sempre essas: como que eu vou saber quando que é suporte e quando que é resistência, como que é possível um suporte se tornar resistência ou quando que uma resistência se torna suporte, como que eu vou identificar suporte e resistência em um momento instável no mercado e se é possível ganhar pips apenas usando suporte e resistência. Isso tudo nós vamos saber nessa série, nessa sequência de vídeos sobre suporte e resistência. E já antecipando a última pergunta, respondo que sim, é possível ganhar pips apenas usando suporte e resistência, mas nenhuma ferramenta. Antes de falarmos sobre suporte e resistência, vamos fugir rapidinho para os princípios de economia e falar um pouco sobre oferta e demanda. Então vamos lá, o conceito de oferta e demanda é a lei que estuda a relação entre a procura por produto, a demanda, e a quantidade ofertada deste produto à oferta. Cheguei, não entendi. Bom, em resumo, trocando em miúdos, demanda nada mais é do que o consumo e a oferta nada mais é do que a produção de uma maneira bem genérica. Portanto, a partir do momento que a demanda for maior que a oferta, ou seja, quando o consumo for maior que a produção, a tendência é de que o preço do produto aumente até que haja um equilíbrio. Então vamos supor que eu sou dono de um bar, eu ligo para o meu fornecedor e falo: ó, esse final de semana eu tenho pouco no estoque, preciso de mais cerveja. O pessoal manda e o caminhão não chega, o caminhão quebra no meio do caminho e eles me avisam e eu estou ferrado, preciso dar conta do recado com pouca cerveja. Então minha clientela é grande, a demanda é bastante e eu tenho pouca cerveja a oferecer. Então qual que é a estratégia que eu devo adotar? Eu elevo o preço da cerveja, pelo menos assim pouca gente vai comprar, eu consigo manter o estoque e talvez eu consiga manter um equilíbrio e conseguir vender toda a cerveja suficiente num preço mais legal e ter a mesma rentabilidade possível. No entanto, quando a oferta supera a demanda, ou seja, quando se produz muito mais do que se consome, a tendência é de que o preço diminua para que não haja estoque e que se tenha um equilíbrio. Então, nesse caso, eu ligo de novo para o meu fornecedor e falo: ó, esse final de semana estou com o mesmo problema, vê se não vacila comigo dessa vez. Aí o pessoal manda para mim, manda cerveja chega, beleza, aí pago direitinho. No entanto, eu dou uma vacilada de novo e eu não presto atenção. Os lotes que o pessoal me mandou tá com prazo de validade que expira na segunda-feira. Então, eu tenho todo final de semana para ter que vender toda aquela cervejaiada e aí eu tô ferrado. Então o que eu faço? A quantidade que eu comprei é para atender a semana toda, só tenho final de semana para vender, tenho muita oferta, tenho muita cerveja a oferecer, então eu vou lá, diminuo o preço e aí faço com que o pessoal beba mais cerveja e eu consiga eliminar o estoque. E aí por fim, se a demanda e a oferta estiverem em igualdade, temos então um equilíbrio entre o preço e o produto, aí não precisamos nem elevar o preço nem diminuir, já que temos num equilíbrio. Aí você deve estar perguntando: tá, Mr. Game, você usou esse conceito aí, esse princípio de economia, mas se refere a bens e serviços. O que tem a ver com o nosso Forex que envolve par de moeda? O que tem a ver com consumo, produção? Bom, então como temos aí um exemplo de duas moedas, como o euro e o dólar, é um pouco diferente de consumo e produção. Então, por isso que eu vou fazer? Nós vamos substituir os termos demanda e oferta pela palavra interesse. Então vamos aos exemplos para você entender onde que eu quero chegar. A partir do momento em que o interesse por euro for maior do que pelo dólar, é de se concluir que o par da moeda euro-dólar suba. No entanto, quando em contrapartida, se o interesse por dólar for maior do que pelo euro, a tendência é de que o par euro-dólar caia. Aí, por fim, o que acontece? A partir do momento que o interesse por euro for o mesmo interesse por dólar, temos aí o famoso suporte e resistência. Pô, mas como que é suporte e resistência? Não entendi. Tá, então vamos lá, vamos para a definição, você vai entender. Então vamos lá. O que é a resistência?
A resistência nada mais é do que o ponto mais alto do mercado após seu início de queda. Então veja, digamos que o investimento em euro está mais atraente, mais atrativo, o pessoal compra mais euro do que dólar, o mercado vai subindo. Chega um ponto que o interesse se iguala e o dólar começa a ser mais interessante. Quando o dólar for mais interessante, o mercado vai começar a apontar para baixo. A partir do momento que o mercado apontar para baixo, temos então, pegamos o ponto mais alto, temos então a resistência, ou seja, é o ponto mais alto do mercado após seu início de queda. Iniciou a cair, então escolhemos o ponto mais alto, temos aí a resistência. E aí o suporte. Então o suporte o que é? É o inverso. É o ponto mais baixo do mercado após seu início de alta. Então o que acontece? O mercado continua caindo, o dólar é mais atrativo, mais interessante. A partir do momento que chega que o dólar, o euro-dólar, opa, euro-dólar é a mesma coisa, muito bom. Quando o dólar não for mais atrativo e o interesse por euro for mais interessante, quando começar a subir, ou seja, quando houver um início de alta, pegamos o ponto mais baixo e temos aqui o suporte. Então, resistência é o ponto mais alto e o suporte é o ponto mais baixo. Veja que o mercado, mesmo que ele continue subindo, a resistência se mantém. Então ele continua, ele é uma linha imaginária. Então o pessoal vai lembrar, quando chegar aqui em cima, o pessoal vai lembrar, nossa, no dia tal, o interessante era o mesmo, tanto o euro quanto o dólar era mais atrativo, ambos eram iguais. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos continuar investindo no euro-dólar ou vamos só investir no euro? Bom, vamos investir só no euro. Então, acaba de ocorrer um rompimento e o mercado irá buscar a próxima resistência, que é quando o euro irá se equiparar ao dólar. Então, quando o dólar começar a ser mais atrativo, mais atraente, temos aqui a próxima resistência. E o suporte é a mesma coisa. Quando o euro voltar a ser o atrativo mais lucrativo, temos aqui o suporte. Então, sempre a tendência de alta, a resistência vai ser aqui em cima e suporte aqui embaixo. Ah, então quer dizer que numa tendência de baixo é o inverso, Mr. Game? Pois é, não. Não importa o sentido do mercado, a resistência e o suporte sempre estarão nesses pontos de máxima e mínima. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou jogar aqui para o canto direito e vou pegar aqui para você te mostrar. Veja, tendência de alta, tendência de baixa e estamos em igualdade. Então vamos, por exemplo, temos aqui uma tendência de alta no gráfico, um candle, temos aqui uma tendência de baixa. Pô, Mr. Game, não consigo ver nada, tá confuso. Tá, põe em gráfico de linha e conseguimos visualizar aqui melhor. Lembrando que aqui no gráfico de linha, essas linhas se referem a fechamentos. Então, vamos lá, veja, a minha bolinha ela vai seguir, busca aqui o seu primeira resistência, seu primeiro suporte, depois a segunda resistência, o segundo suporte, continua subindo. No outro exemplo aqui, a mesma coisa, ela começa a cair, encontra seu primeiro suporte, depois a primeira resistência, ela busca o segundo suporte, segunda resistência e cai. Isso acontece a mesma coisa, só que nós colocamos aqui o gráfico de candle e a mesma coisa. Veja, ele vai buscar sempre o seu suporte e resistência nessas respectivas linhas, né? Tanto aqui na linha de tendência de alta como na tendência de baixo. Veja que ele não acaba pegando as mínimas de sombra nesse caso, isso nós iremos abordar mais para frente. Então, a importância do suporte e resistência é que ele é muito importante, talvez por isso que os iniciantes acabam errando bastante nas suas análises, porque não consegue utilizar o suporte e resistência. A importância dele também é para que você atinja o objetivo e segure o seu limite de perda, ou seja, para que você tenha numa tendência de alta, o seu target tem sempre que usar uma referência de resistência e o seu stop loss tem sempre que ser algum suporte, e para uma tendência de baixa, o inverso, o seu stop loss tem sempre que ser uma resistência e o seu target sempre um suporte, mas isso nós vamos discutir mais para frente. Para mim particularmente eu não opero sem essa ferramenta, para mim é uma das mais importantes e ela é primária, ou seja, tem sempre que vir ela em primeiro lugar, depois eu uso os outros indicadores. E para quem quiser saber qual que é o momento bom para usar o suporte e resistência, é no momento de alta, lembrando que nos rompimentos dela, veja que no exemplo lá ele subiu, desceu, depois subiu e manteve naquela linha de resistência, depois ele rompeu. Quando há o rompimento é um momento legal, e no momento de rompimento de baixa, de reversão, que nós iremos discutir mais para frente. Então
Esses são os interesses legais para você ganhar suporte e resistência. Por fim, a dica que eu dou para vocês é que você pratique em conta demonstrativa, estude bastante, observe o mercado, mude as periodicidades e por fim depois eu vou disponibilizar aí para vocês um vídeo com a prática sobre a teoria que nós estudamos agora. Bom, era isso, muito obrigado pela sua paciência e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.